A Universidade Federal Fluminense sediou o segundo encontro de docentes. Realizado no Auditório Florestan Fernandes, no Gragoatá, o encontro teve como objetivo discutir métodos de avaliação aos alunos, professores e instituições. Os currículos ainda são organizados numa lógica do século XV, numa lógica em que o professor era o detentor do conhecimento e que ele transmitia esse conhecimento aos estudantes, não é? Uma das coisas que mudou radicalmente atualmente é que o estudante ele já tem independência para a aquisição do conteúdo. Ele não precisa mais do professor para adquirir conhecimento. Então a gente deveria trabalhar para a ressignificância do papel desse professor. Ele passa a ser fundamental como um agente facilitador da mudança, da transmissão da sabedoria, não do conhecimento, e da avaliação do estudante. Nós vemos, em geral, a avaliação como uma medida de conhecimento, quando, na verdade, a avaliação é um instrumento de aprendizagem. A avaliação é uma atividade imprescindível para o nosso trabalho efetivo. Se considerarmos que a avaliação prevê diagnóstico, identificação de problemas e melhorias, a gente pode contar com esses dados para a constante melhoria dos cursos, do processo de ensino e, consequentemente, com a formação profissional dos nossos alunos. Os professores Carlos Lazzarini e Rui Souza falaram sobre os métodos de avaliação e as mudanças que devem ser feitas. No mercado nacional e internacional, a gente tem visto muito mais hoje a implantação da chamada avaliação formativa, que é aquela que você trabalha com o estudante, as deficiências que ele está tendo na sua formação, a partir da avaliação dele. A avaliação formativa ela vem com essa característica de trabalhar com o estudante aquilo que ele ainda não construiu adequadamente de conhecimento. Ela serve tanto para questões teóricas e principalmente para questões práticas, nas áreas profissionais que têm uma atividade prática bastante presente. E para isso você tem que ter uma mudança de comportamento principalmente do profissional, do professor que está trabalhando com esses estudantes. Os alunos vão aprender independente do método de ensino. Isso é uma coisa triste, porque os nossos alunos em geral são tão brilhantes que eles são capazes até de superar o tédio profundo que as salas de aulas produzem neles. Os professores deveriam cada vez mais prestar atenção nas técnicas de metodologias ativas de aprendizagem. Como é que nós utilizamos o conhecimento prévio que o estudante traz para a escola? Como é que nós utilizamos a construção deste conhecimento a partir desta base? Como é que nós usamos a interação social para a construção do conhecimento? E como é que nós otimizamos a capacidade que hoje todo estudante tem de entrar na rede e buscar o conhecimento que ele precisa? Na hora que você fala, o aluno não está motivado para isso, ele está cansado dessa avaliação tradicional. Eu concordo com você. Nós professores, fomos formados numa geração. Vocês, estudantes, estão numa geração totalmente diferente, onde o ritmo de processamento de informação é extremamente rápido, onde você tem um acesso na palma da mão, num smartphone, para a informação. Então, se a gente quer olhar para isso e para a característica dessa juventude, dessa geração que está chegando para a gente hoje, na nossa sala de aula, a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento. Não só na questão avaliativa, mas também na questão de formação. Se eu penso numa estratégia didático-pedagógica dentro da minha sala de aula que faz com que o meu estudante busque rapidamente essa informação no seu smartphone, no seu tablet, que seja, eu também tenho que pensar numa avaliação que seja compatível com isso. Não adianta eu pensar numa estratégia de metodologia ativa, por exemplo, para trabalhar com ele e dar uma prova tradicional. Ele não vai ter compatibilidade. Além de palestras e debates sobre a avaliação dos professores, das instituições e sobre educação, os professores expuseram cartazes que sintetizam seus trabalhos nesta área. O professor Carlos Lazzarini falou também sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que agora é a forma de ingresso da maioria das universidades federais. O Enem tem um ponto positivo bastante presente, que já é uma prova que está fazendo com que o estudante integre informações, raciocine em cima dessa prova, deixou de ser aquela avaliação totalmente com base em memorização. Ele traz, sim, no meu ponto de vista, uma seleção melhor de estudantes, mas é claro que toda avaliação, independente de qual seja, de como ela seja, ela tem críticas, tanto positivas quanto negativas. Os estudantes ingressantes têm uma condição, vamos chamar intelectual, mas uma condição de adquirir conhecimento muitas vezes melhor do que aquele que veio com um estudo muito mais formatado de cursinho. O Enem tem sim
um ponto positivo bastante grande. Claro que são provas que podem ser melhoradas. A avaliadora de instituições e cursos, Gerlinde Teixeira, concluiu sobre a avaliação nas instituições. Eu estou avaliando há 10 anos. O que eu vi nesses 10 anos foi uma melhoria generalizada dos cursos das instituições. Eu não vejo hoje o que eu vi há 10 anos atrás. Se está funcionando 100%, claro que não. Tem várias lacunas, tem problemas. O dia que alguma coisa for perfeita, acabou, né? Se a gente acha que está perfeito, a gente morre para aquele assunto, porque a gente acha que não tem mais nada para aprender. O aluno, ele tem um papel transitório na escola, enquanto que o professor fica 30 anos. Então a gente tem que ter, portanto, uma visão diferenciada. O professor deve ser avaliado pelo seu estudante, sim, mas isso precisa ser feito de maneira correta, né? Fazendo com que os núcleos docentes de cada curso se apropriem desses instrumentos para servir de feedback para melhorar a ação do professor. Por melhor que tenhamos feito, por mais que tenhamos chegado ao limite dos nossos esforços, existe sempre o olhar do outro. E é esse olhar do outro que a avaliação institucional de estudantes, etc., está trazendo para a instituição. O que eu não enxergo mais, que alguém de fora está enxergando e que pode me mostrar assim, olha, aqui ainda tem espaço para melhorias.